Olá pessoal, vamos começar aqui mais um vídeo então sobre a transformada de Laplace. Então no vídeo anterior nós definimos símbolos, qual é a definição da transformada de Laplace, e nesse vídeo nós vamos fazer o seguinte: estudar as propriedades da transformada de Laplace que vão nos facilitar bastante aí o estudo das transformadas das funções de transferência, certo? Muito bem, então nesse vídeo vamos ver basicamente propriedades. Dentre uma das propriedades, uma muito importante, que é o teorema da derivação real, vai ter implicações muito importantes aqui para nós na disciplina. Muito bem. Vou começar falando de uma propriedade legal aqui também na transformada de Laplace, que é a linearidade. O que ela quer dizer? Ela quer dizer que a transformada de uma soma de sinais, a transformada de Laplace de uma soma de sinais vai ser a soma das suas transformadas de Laplace, certo? Então isso quer dizer que eu posso tomar individualmente, ou seja, a transformada de Laplace de f1, somar com a transformada de Laplace de f2 para obter o resultado final da transformada de Laplace como um todo, certo? Então, como exemplo, vamos fazer aqui a transformada de Laplace de um degrau de amplitude 2, né? O sinal degrau ele é denotado pelo 1 de t, né? E a amplitude aqui está multiplicando o sinal, certo? Então, vou fazer um degrau com amplitude 2 mais um sinal seno no tempo, certo? Então, para isso, a gente vai usar a tabela da transformada de Laplace. Bom, na verdade, no slide, no vídeo anterior, a gente já fez a transformada de Laplace do degrau. Então, a gente sabe que a transformada de Laplace do degrau é 1 sobre s vezes a amplitude, que é igual a 2, certo? Muito bem. Agora, a transformada de Laplace do seno do tempo vai ser igual a 1 sobre s ao quadrado mais 1, certo? Então, claro, essa transformada de Laplace a gente pode obter ela analiticamente, mas aqui eu estou colando aqui com a tabela justamente para não ter que ficar fazendo aquele cálculo todo, tá? Mas o importante aqui notar é que a transformada de Laplace do degrau de amplitude 2 mais um seno vai ser a transformada de Laplace de cada um dos senos tomadas individualmente, tá? Legal. Agora, outro teorema interessante, ou outra propriedade interessante, é o teorema da integração real, tá? Então, a transformada de Laplace, a integral de zero ao tempo do sinal, vai ser a transformada de Laplace sobre S, né? Então, é interessante que agora vocês entendem por que o bloco no Simulink 1 sobre S é o integrador. Porque 1 sobre S é o operador da integral, ou a propriedade da integração real nos demonstra que se a gente multiplica no domínio S por 1 sobre S, a gente está, na verdade, integrando o sinal no tempo nesse domínio, certo? Beleza. Outro teorema importante aqui, que a gente deve usar bastante aqui no decorrer da disciplina, é o teorema da derivação real, certo? Então, o que ele diz? Bom, ele diz que a transformada de Laplace da derivada de um sinal tomado pela esquerda ou pela direita vai ser igual a S vezes f de s menos o valor inicial desse sinal tomado à esquerda ou à direita, certo? Como aqui no caso das funções de transferência, por definição, nós temos sempre condições iniciais iguais a zero, basicamente o termo que nós vamos nos preocupar aqui vai ser basicamente esse, certo? Então, por exemplo, já vamos estudar aí exatamente funções de transferência, mas por hora vamos fazer aqui um exemplo da transformada de Laplace dessa equação aqui. Então temos x ponto mais x igual a 2. Vamos supor que eu queira calcular a transformada de Laplace disso aqui tudo, né? Ou seja, a transformada de Laplace desse cara. Deixa eu fazer com um certo abuso de notação aqui, deixa eu fazer desse jeito. A transformada de Laplace de toda essa equação, né? Então, na verdade, a forma correta deixa eu até deletar aqui, né? A forma correta para denotar isso, né? Se eu faço ou aplico a transformada de Laplace em ambos os lados da equação, eu tenho algo parecido com isso, certo? E como é que eu posso fazer a transformada de Laplace? Posso usar o teorema da derivação real. Como? Bom, já sabemos que a partir do teorema da derivação real, da linearidade, a gente sabe que a gente pode tomar
a transformada de Laplace termo a termo em um somatório, por exemplo. Então, aqui nesse caso, como as condições iniciais são nulas, a transformada de Laplace de x ponto vai ser S, x de S, certo? A transformada de x é o próprio x de S, certo? E a transformada de 2 é 2 sobre S, certo? Muito bem, então essa é a transformada de Laplace, o resultado de quando aplicamos a transformada de Laplace em ambos os lados da equação, certo? Então esse passo nós vamos fazer várias vezes quando estivermos procedendo pela obtenção das funções de transferência, certo? Mas vamos ver a generalização desse teorema da derivação real. Nós sabemos que para condições iniciais nulas, isso é muito importante notar, que essa fórmula aqui é só válida para quando nós temos condições iniciais nulas, nós temos a seguinte fórmula, ou seja, a transformada de Laplace da enésima derivada no tempo do sinal f de t vai ser igual a s elevado a n, que é o número de derivadas que você toma desse sinal, vezes a transformada de Laplace desse sinal, certo? Então, isso é bastante importante, que, por exemplo, se nós temos a derivada, por exemplo, a terceira derivada de um tempo, se nós, de um sinal no tempo, né? Vamos supor que nós temos a terceira derivada do sinal x de t no tempo. A transformada de Laplace desse sinal vai ser s ao cubo vezes x de s, desde que as condições iniciais sejam nulas, certo? Como essa condição ou essa premissa é exatamente a definição da função de transferência, no geral vamos estar preocupados com esse caso, tá? Então esse aqui é um exemplo de como aplicar o teorema da derivação real quando nós temos uma derivada maior do que 1, né? Ou uma derivada de ordem maior do que 1, certo? Pois bem, vamos fazer um exemplo aqui. Por exemplo, vamos fazer a transformada de Laplace dessa igualdade, ou seja, vamos aplicar a transformada de Laplace em ambos os lados da equação, certo? Muito bem. Então, se essa equação é uma igualdade, se nós aplicarmos a transformada de Laplace do lado esquerdo e direito da equação, ela vai permanecer sendo uma igualdade, né? Então, o que nós fazemos passo a passo é aplicar a transformada de Laplace no lado esquerdo da equação. Isso vai nos levar ao seguinte: 5x ponto mais 4x igual a transformada de Laplace de 2, certo? Então isso equivale ainda à transformada de Laplace de x 3 pontos mais a transformada de Laplace de 3x 2 pontos mais a transformada de Laplace de 5x ponto mais a transformada de Laplace de 4x, que é igual a transformada de Laplace de 2. Tá? Então, já vou colocar aqui o resultado da transformada de Laplace de 2, que é 2 sobre S, e vou colocar o resto dos resultados aqui, certo? Então, transformada de Laplace de x 3 pontos, quando nós temos condições iniciais nulas. Então, vou colocar aqui 6 igual a 0, tá? Quando nós temos condições iniciais nulas, eu tenho s ao cubo, x de s, mais 3s ao quadrado, x de s, mais 5s x de s, mais 4x de s é igual a 2 sobre s. Então, esse é o resultado de quando aplicamos a transformada de Laplace numa equação que possui derivadas de ordem maior do que 1 e com condições iniciais nulas, certo? Então, no próximo vídeo, isso é o que eu queria falar para vocês sobre as propriedades, certo? Vamos fazer alguns exercícios depois utilizando esses teoremas, né? Principalmente quando nós começarmos a falar sobre funções de transferência, que é o tema do próximo vídeo, tá bom? Muito obrigado, gente!